Oi, gente! Estamos aqui em mais um episódio de podcast do blog Nayara Villanova. Desde já, muito obrigada pela sua audiência, né? Hoje nós vamos falar sobre uma clínica multidisciplinar aqui em Caruaru, né? Que já tem quase 10 anos de história. Mas antes de eu falar para vocês sobre as minhas entrevistadas de hoje, gostaria de agradecer ao nosso super parceiro, o pessoal do Chefe Adalberto, que toda semana traz um lanche maravilhoso aqui para os nossos convidados, né? Se você está precisando de todo tipo de salgados, doces, bolos, tortas, tem também coquetel de frutas, delicioso. Então vai lá no Chefe Adalberto, que com certeza o pessoal vai te atender super bem e você vai levar para casa vários salgados e vários doces também deliciosos, viu? Agora sim, vou falar com elas, minhas entrevistadas de hoje, essas duas queridas, né? A Carolina Andrade, que é terapeuta ocupacional, e também a Georgia Galvão, que é psicóloga e psicopedagoga. E as duas são gestoras da Ludotê, né? A Ludotê, aí, que é uma clínica multidisciplinar, né? Que atua aqui em Caruaru e atua também já em outro estado, que a gente vai conversar sobre isso. E há quase 10 anos vocês estão com a Ludotê. Com certeza é a menina dos olhos de vocês, não é isso? Sejam muito bem-vindas. Obrigada, é verdade. A Ludotê, eu costumo dizer que ela é mais uma filha que eu tenho, né? E lido com ela e cuido dela assim, com muito carinho, com muito cuidado. E você esteve, né, nos nossos primeiros passinhos. Verdade. Nos primeiros passos, nos primeiros dias, você estava lá conosco. E você tem uma grande importância na nossa história, né? Esses 10 anos de Ludotê, mas a gente sempre lhe trouxe com muito carinho. Ah, que então, coisa estar boa. aqui hoje Obrigada. É uma honra, principalmente porque são os primeiros podcasts, né, do blog, também, né? Exatamente. Então eu fico muito feliz de que a gente esteja aqui nesse momento. Muito obrigada pelo convite. Que é isso. E você, Carol, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu a Ludotê, né? Como é que vocês se juntaram, né? E viram, assim, que vocês precisavam unir essas forças para ajudar crianças e ajudar famílias. A Ludotê surgiu de um encontro totalmente inesperado, assim. A gente trabalhava na PAI na época. Sim, né? Isso. Jorge entrou como coordenadora e eu era terapeuta ocupacional. E aí iniciamos um trabalho externo na PAI, de um dia das crianças. Foi um dia das crianças que nós fizemos, juntamos a equipe e aí ela foi já juntando as pessoas que ela conhecia e a gente foi organizando e aí foi assim que a gente se conheceu. Sei. Né? E aí deu certo o projeto e aí cresceu, ficou muito grande, muita gente participando e depois desse projeto, a gente se reuniu com mais algumas pessoas que participaram. Isso. E aí a gente falou, vamos trabalhar junto? Vamos fazer alguma coisa junto? Na verdade, o encontro foi de almas, Sei. né? Porque eu digo que tudo que eu e Carol foi colocando o dedo, né? Sei. Foi ficando muito bom, foi ficando muito grande. E aí eu dizia pra ela assim, a gente produz muito bem juntas, a gente produz bem juntas. Vamos pra frente que vai dar Bora certo. pra frente, né? Então, aí tudo foi nascendo desse querer estar juntas, do gostar de estar juntas. Então, mesmo quando a gente não estava juntas trabalhando, Era sempre junto. era sempre juntas, sei. né? E aí o WhatsApp, ele era assim, direto. Então, se a gente passava o dia juntas, à noite a gente também passava. Porque a gente passava no WhatsApp. Tu viu isso, tu viu aquilo, que legal. E aí as ideias já começaram a fervilhar nas cabeças. Madrugadas adentro, mandando coisa, conversando e criando coisa. Era intenso. E assim, eu tenho umas ideias mirabolantes. Sim. Mas aí, sempre quem tem ideias mirabolantes precisa de alguém para realizar, Sei, né? sei. Aí eu tenho as ideias mirabolantes e Carol tem a coragem Sei, de fazer. de fazer. Aí a gente
foi colocando e foi trabalhando bem junto. Eita, que coisa boa. Pois é, gente, no começo aí do podcast, né, a Georgia falou que eu tô desde o comecinho. Pois é, no dia que elas foram inaugurar a primeira sala de atendimento delas, né, era uma sala bem pequena, exatamente, né, que naquele momento é o que elas podiam mesmo, né, trazer para as pessoas, né, era maravilhoso, né. E aí eu estava presente nesse primeiro dia, eu fui lá, né, e fiz uma matéria, postei e tal. Na verdade, na época eu não tinha um blog, né, mas mesmo assim eu evidenciei lá a importância, né, desse começo, digamos assim. E hoje, graças a Deus, né, vocês estão num cenário bem diferente, né, porque de fato a demanda cada vez foi aumentando e vocês precisaram se expandir também, não é, Georgia e Carol? Até porque, né, nós somos pioneiras em Caruaru. Então, há 10 anos atrás, não existia clínicas multidisciplinares em Caruaru. E também não existia essa narrativa de inclusão social, de transtornos. Não existia uma narrativa assim, né, grande. Mas a gente tinha um olhar para o desenvolvimento infantil, para o desenvolvimento geral, na verdade. A gente tem um olhar de cuidado e de proximidade. Tanto que a gente usava, né, eu dizia assim, eu não trabalho para o autismo. E até hoje eu digo isso, eu não trabalho para o autismo. Eu trabalho para pessoas que apresentam atraso no desenvolvimento. Seja ele criança, adolescente, adulto, idoso. Então, a Ludotê trabalha para todas as fases do desenvolvimento. E aí, lá atrás, a gente dizia e diz até hoje, né, que a Ludotê é do ventre ao sempre. Por isso, por esse inclinar, né, ao desenvolvimento, seja ele em que fase seja. Não nos pegamos a laudos, a diagnóstico, nunca foi algo que a gente dê ênfase. Porque ele tem esse diagnóstico. Tem, tá, tudo bem. Mas e qual o potencial que ele tem? Né? Quais são, por que caminhos a gente pode trilhar, a gente pode conquistar? Mas ele não consegue isso. Quem está dizendo que ele não consegue? E aí a gente sempre foi muito, né, nesse sentido de que a gente ia focar no potencial daquela pessoa. E aí isso foi muito forte no nosso coração, na nossa missão de vida. Porque eu entendo que lá quando a gente se encontrou lá onde a gente trabalhava, foi um encontro de almas justamente por causa disso. Porque os nossos propósitos, eles se uniram, sabe? Eles se uniram demais. E eu vou chorar porque eu já tô mal pra chorar, não. Mas assim, porque os nossos propósitos se uniram nesse entendimento de fazer o bem para as pessoas, sabe? De não focar e não dar ênfase ao que o hype dava naquele momento. Então a gente queria montar uma rede de apoio para o bem. Cuidar de pessoas. Independente do que elas trazem junto com elas. E, assim, sempre existe um potencial. A gente sempre busca pelo potencial. E uma pessoa, mesmo ela tendo um atraso, ela sabe fazer alguma coisa, ela consegue fazer alguma coisa. Então a gente olhar para isso para conseguir alcançar aquilo que ela ainda não consegue fazer, né? Não é negar diagnóstico, não é nada disso, mas é olhar com cuidado para que as outras pessoas também consigam enxergar essa potencialidade. E vocês precisam desmistificar um pouco isso, porque eu tenho certeza que várias famílias chegam lá com o laudo na mão, com o diagnóstico na mão, desesperadas, né? Sem saber o que fazer, o que é que vai ser do meu filho, o que é que vai ser da minha filha, buscando essa ajuda. E aí vocês também buscam, é claro, acolher não só a criança, mas também a família, né? Vocês têm muito também esse trabalho, né? É muito interessante, porque quando eles chegam, né, traumatizados, eles chegam no luto, eles chegam querendo o melhor pra criança, pro filho, enfim. E querem tudo, querem na hora, mas é muito interessante de ver, assim, que conforme vai passando o tempo, eles vão entendendo que não é daquele jeito. Que não é daquele jeito, que vocês é que sabem como é que deve ser feito, e melhor ainda, assim, que eles conseguem enxergar aquilo que a gente começa falando lá quando eles chegam, que aparentemente não é isso, eu preciso demais, eu preciso desse dia, desse horário, não sei o quê. Aí depois eles vão vendo que, eita,
as coisas vão acalmando, eles vão entendendo tem melhor. Tempo pra tudo, tem tempo né? pra tudo. Tem tempo pra tudo. Por vezes acontece assim, aquela família chega e diz assim, olha, eu exijo 40 horas semanais. Eu exijo. Aí eu disse, tudo bem, nós temos disponibilidade para 40 horas, sem problema algum. Sim. Mas eu queria saber se a sua família tem disponibilidade para 40 horas. Porque 40 horas significa muita coisa, de segunda a sexta-feira, todas as manhãs, e de segunda a sexta-feira, todas as tardes. Não, eu não posso ficar, eu só posso vir 2 dias. Eu digo, olha, em 2 dias a gente não vai conseguir 40 horas. Então a gente vai começando a trazer a realidade para o dia a dia daquela pessoa que foi atropelada por um diagnóstico, né, por uma condição nova, e aí ainda está muito desbussolada, sem saber que caminho seguir. Perdida, né? Mas é muito interessante, assim, conforme o desenvolvimento da criança, o entendimento da criança, né, em relação ao processo terapêutico vai acontecendo, dos pais também. Então a gente chega, né, eles chegam todos nervosos. Vocês vão ver na evolução, é muito legal, de todo é mundo. Muito legal. Vai, sim. Eles chegam nervosos e tal, e a gente, né, acolhe, tudo bem, vamos fazer, né? Mas é assim, ó, vai funcionar desse jeito. Sim. Ó, daqui a um tempo a gente vai conversar de novo, você vai lembrar que eu falei isso aqui pra você. É muito legal, é muito interessante. É verdade. E tem também uma particularidade, né, que é muito interessante, de algumas atividades que são feitas lá com as crianças, né? Eu já fiz reportagem lá também e identifiquei isso. Por exemplo, as crianças, elas aprendem brincando, literalmente, né? Porque tem a área da música, tem a área da piscina também, né? Que elas gostam bastante. Isso. Tem algumas atividades também que elas fazem com jogos, né? Jogos educativos, né? Jogos que vão fazer com que aquela criança também, que ajude no desenvolvimento daquela criança, né? Isso. Então isso, assim, eu acredito que muitas crianças adoram ir pra Ludotê, não é verdade? É verdade. Nossa, tem muitas que gostam mesmo, pra sair é difícil. Uhum. Tanto é que os pais chegam mais cedo pra poder elas mesmo. Lá. Pra elas mais elas um tempo. Correm, brincam, aí dá o tempo de entrar pra terapia, e entra pra terapia, depois sai e fica nessa. Mas tem que ser através da brincadeira, porque é o jeito que eles vão. É uma criança, né? É o jeito que eles vão entender. Pra eles é uma brincadeira. É uma brincadeira. Pro adulto é a terapia, né? E vai ser através da brincadeira, da espera, da troca, né? De interromper, de perder, de ganhar, né? De montar, de encaixar uma peça. Sim. Tem que ser através dessas situações assim. Tudo faz parte, né? Porque às vezes, por exemplo, uma pessoa de fora, ou até mesmo os pais, né? Olham assim alguma coisa, como você tinha falado antes, né? Olham assim, e dizem, gente, isso vai dar certo? Como assim, né? Mas só que vocês é que sabem exatamente o que é que é melhor pra ser feito. Às vezes os pais, assim, eles perguntam, mas já faz 2 semanas que é a mesma atividade. E aí a gente explica isso, faz 2, 3 semanas, porque nós ganhamos na persistência, né? Repetir, para que a gente ganhe um comportamento mais adaptativo, uma resposta funcional. Então é nesse sentido que às vezes é necessário a persistência. Verdade. E a gente tá falando também sobre evolução, né? Porque, por exemplo, uma criança, né, que recebe algum diagnóstico de que precisa de terapia, de que precisa de ajuda, aquilo provavelmente será por longos anos, né? Ou até mesmo para a vida toda. Então, desde esse comecinho da Ludotê, com certeza tem muitos pacientes que eram pequenininhos e que agora nem são mais, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa trajetória, né, de vocês como mulheres também, como profissionais, tá acompanhando cada fase, cada etapa daquela criança que hoje já é adolescente, hoje já é adulto. Como é pra vocês? Pra mim é realização. Pode chorar, viu, Jéssica? Não, pega um lencinho ali pra ela, produção. É realização mesmo, porque hoje eu vejo que a Ludotê, ela caminhou para as coisas que eu acredito, né? Eu, Geórgia, falando por mim, são para as coisas que eu acredito. A Ludotê trabalhou não focando em métodos específicos, apesar de que toda a nossa equipe ela tem uma formação especializada. Mas a gente foi focando no formato daquela criança. Como que aquela criança melhor aprende?
qual a forma, qual o formato, qual o método, Sim. que caminho melhor essa resposta dessa criança de aprendizado. Então hoje, eu olhando para esses 10 anos, que próximo ano nós estaremos comemorando 10 anos de Ludotê. Então quando eu olho para trás e vejo o nosso caminho, nossa trajetória, eu vejo que fizemos conforme o nosso coração pediu. E isso é muito bom, a gente trabalhar acreditando no que se faz, né? E Verdade. não ouvindo falar de coisas e indo no que os outros falaram, né? O caminho dos outros. Não, nós construímos o nosso caminho. Então, nós construímos o caminho que a gente acreditava. Levamos pedradas, muitas pedradas. Colocamos capacete, sobrevivemos, né? Porque hoje a gente olha e vê os nossos que eram pequenos, hoje grandes, né? Sendo empreendedores. Então amanhã nós vamos ter, né, nossa primeira feira de empreendedorismo com as nossas crianças crescidas, os nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes, que a terapia ela foi voltada para as questões financeiras, né? Trabalhar com cédulas, reconhecimento de cédulas, de contagem, de troco, de comprar, né? De interagir mesmo com as pessoas para poder conseguir vender, porque eles vão vender os produtos deles. Inserir no mercado de trabalho. Inserir no mercado de trabalho, que esse é o foco hoje, né? Para alguns pais de alguns pacientes. Esse ano eu já combinei com eles, porque para o próximo ano, a gente está fazendo esse treino, mas para o próximo ano, talvez na metade do ano, a gente já vai começar a buscar empresas que façam parcerias com a gente para poder inserir de verdade. Isso, que massa, muito porque legal. Porque eles vão crescer e eles crescem, né? Se a gente trabalha no CEP terapêutico para dar autonomia e independência, onde que a gente treina isso? Onde nós vamos treinar essa autonomia e essa independência? Sim. Então, essa é uma característica muito da equipe Ludotê. É que nós, além de darmos para eles o modelo, nós também treinamos na realidade. Sim. Então, pra viver a vida real. Para viver a vida real. Aquela do setting terapêutico é um modelo, mas a vida ela acontece lá fora. Então, esse é algo, um discurso, uma narrativa muito nossa, interna, com os nossos profissionais. É que ali é o modelo, mas a gente precisa estar toda hora levando eles para a vida real. Sim. Então, nós montamos grupos de habilidades sociais. Sim. Por quê? Como que a gente vai trabalhar habilidade social de de terapeuta para paciente? Não tem como. Ainda mais sendo uma criança ou um adolescente como um adulto. Sim. As relações são totalmente diferentes, né? Adolescentes com adolescentes, crianças com crianças. Tem que inserir no meio, né? Isso. Inserir eles no meio. Então, nós fomos montando esses grupos de habilidades sociais para aqueles que já estavam no nível de ser inseridos em grupos e em grupos de habilidade social. A gente foi inserindo e eles foram fazendo o caminho e eles foram construindo as relações, né? Então o que a gente foi percebendo também, porque nós enquanto profissionais a gente também vai aprendendo com eles, né? Então a gente foi entendendo que o que eles precisam nesse momento de interação é mediadores. Então nós ficamos ali como mediadores, mediando, né, as dores que vão surgindo nessas relações. Sim. Então é a divisão de um brinquedo, a divisão de um recurso, é o tempo de espera, que eu não quero ter tempo de espera, porque agora é minha vez e depois é minha vez também. Sim. Entendeu? Então ali naqueles grupos, nós fomos montando os grupos com mediadores, e isso foi fazendo um sentido gigante. E isso está crescendo, tem crescido muito. E cada vez mais eles vão praticando esse exercício, né? E culminou com a Feira de Empreendedorismo. Foi a culminância, né? A culminância. E aí, para o próximo ano, né? O que a gente já tem pensado? Sim. Já de olho nesses aprendizados deste ano. Porque a gente aprendeu muito esse ano, muito mesmo.
Então, no próximo ano a gente já está fechando o nosso cronograma do próximo ano. O próximo ano é um ano comemorativo. Muito especial, né? Então, vai ter festa. Tem festa, então vai ter muito bolo, ter muito bolo, né? Mas muitos eventos, estamos aí com muitos eventos para o próximo ano. Sim. Esse ano a gente ficou mais quietinho, mais caladinho, né? Mais reclusos, porque a gente já sabia que próximo ano nós queríamos um ano agitado. Tô entendendo. Então, próximo ano a gente tem muita coisa, muita novidade para o próximo ano. E estou muito feliz com tudo que a gente vem construindo. Que coisa muito boa. Mesmo. João Pessoa foi um presente, né, pra gente. Nós estamos em Caruaru. Nós temos em Caruaru 4 unidades em Caruaru. E em João Pessoa nós temos 2 unidades. E aí em João Pessoa nós começamos devagarzinho, assim como a gente começou em Caruaru também, num prédio pequenininho. Mas já com um histórico e uma experiência vasta. João Pessoa tudo foi diferente. Porque Caruaru a gente aprendeu, né? Foi aprender mesmo. Mas aí João Pessoa a gente já levou a experiência, né? Sim, exatamente. Então, com 6 meses, a gente já não cabia na primeira unidade. 6 meses. E aí eu, não, por favor. Que eu, inclusive, conheço também essa unidade lá em João Pessoa, né? Porque eu morei lá em João Pessoa, né? E foi justamente quando eu estava nesse período lá que elas inauguraram nessa primeira série e eu conheci também. Aí depois já ampliou, né? Isso. E aí tivemos que ampliar porque a primeira ficou pequenininha e eu ainda tô apegada. Pelas meninas já teria entregue, mas ainda tô apegada ao prédio primeiro. Sei. E não consegui entregar ainda, mas vamos ver. Muito bem, e se Deus quiser vai crescer mais ainda, né? Porque com certeza ainda tem muitas crianças e muitas famílias, né, que precisam desse apoio de vocês. Agora, eu sei, né, 10 anos é muita coisa, é muita história, mas assim, tem alguma específica assim que marcou vocês, que diz assim, nossa, essa história aqui é pra gente nunca mais esquecer, a gente vai levar pra vida, levar pro coração, essa família, essa criança. Tem algum assim particular? É difícil, são várias. Lembra aí tu, Carol, uma aí? Eu lembro de uma. Ai, meu Deus. Eu lembro de uma que era um paciente de fora. Sim. Que foi no começo, assim, ainda na linguagem. E aí, a gente não tinha muito paciente, né? Porque era logo no comecinho que a gente fez a transição. Então, Sim. a casa ainda era grande para a quantidade de pacientes que a gente tinha. Que tinha antes. Mas a gente recebeu um paciente que ele era muito querido, mas assim, ele era de fora. Tinha todo um histórico, todo um contexto de dificuldade da família. Sei. E a gente ficava pensando como é que ia receber essa criança, porque essa criança não queria entrar na casa, essa criança não queria entrar na sala, e eles vinham de fora para poder fazer a terapia. Então havia uma mobilização de todos. Todo mundo, no dia daquela criança, a gente, eita, como é que a gente vai fazer? Abre essa porta, coloca isso aqui, não sei o que, era toda uma mobilização mesmo. Recepcionista, os profissionais todos, para poder a gente conseguir fazer essa criança entrar, essa criança ficar na terapia, né? E os pais também acalmarem o coração, porque, né, tava dando certo. E aí a gente andava. Teve um dia que ela me encontrou numa sala lá no fundo da clínica, com a criança no escuro, porque a criança não queria ficar. E essa história me marcou, assim, porque deu certo. Deu certo, depois ele se adaptou, mas assim, até isso acontecer... Muito. Demorou, né, no tempo dele ali, mas a gente conseguiu fazer acontecer. Mas existem várias outras. Assim, vocês enfrentam vários desafios também, diários, né? Muitos. E isso nos ensina muito pra vida, sabe? Isso é muito importante. Assim, eu trago essas experiências pro meu dia a dia. Eu sempre falo assim, como é que eu gostaria de ser lembrada quando eu não estiver mais aqui. Então, são essas experiências que a Ludotê, ela me trouxe, que foram forjando o meu caráter. Foram forjando a minha forma de olhar para a vida, de olhar para o mundo, de olhar para as pessoas.
porque todos os dias a gente é transformador, realmente. Porque só quem tem saúde em casa, só quem tem um filho com saúde sabe a importância que é saúde, sabe? Que é a saúde na nossa vida. Então, quando as pessoas chegam na Ludotê, eu sempre digo assim, se elas estão aqui, é porque elas precisam estar aqui. Então, desde a recepção, existe uma acolhida especial e as meninas que trabalham conosco, elas já pegaram o nosso jeitinho, nossa cultura. Sim. Então, elas tentam ajudar, elas tentam organizar horário, elas tentam marcar, elas tentam agilizar, organizar a logística para aquele pai que às vezes é de longe, sabe? Para ficar bom para todo mundo. Para ficar bom para todo mundo. Então, eu consigo ver o dedo de Deus desde o portãozinho da Ludotê, né, até o momento que eles chegam em casa. Porque eu também já fiquei muito nessa noia. Como eles moram fora, e tem muitos que moram fora, e vêm no TFD, antigamente eu ficava pensando, quando eu chegava na minha casa, que eu estava jantada, tomada banho, eu pensava, será que eles já chegaram? Será que o carro já chegou lá? Então eu ficava nessa preocupação. Hoje, depois meu trabalho pessoal tá em dia, então hoje eu já tô melhor, entendeu? A terapia tá em dia. A terapia tá em dia, então eu já tô melhor. Agora eu queria te falar, Carol falou de um momento que marcou, né? Sim. E eu queria falar também o meu momento que marcou. Com certeza. Eu lembro quando a pandemia chegou. Eita. E nós estávamos no Difusora. Então a gente tinha as salas do Difusora. Sim. E aí os pais querendo retornar para a terapia e não tinha condição da gente receber porque a recepção era muito pequena. Então foi quando a gente conseguiu todo um rodízio para poder a gente conseguir atender. Porque tinha que chegar, depois que aquela pessoa saísse, tinha que limpar tudo para outra pessoa poder chegar. Então tinha todo esse rodízio, né? E aí a gente tinha a linguagem, que era lá perto das 6, e as pessoas começaram a nos pedir para ir para lá, para levar velocípede, para levar bicicleta, para aquelas crianças que moravam em apartamento, elas pudessem ter um pouco de lazer. Até porque a infância iria passar. E aí? E eles não iam brincar, e eles não iam ter, né? E isso me marcou muito porque a gente precisou abrir a nossa terceira unidade, que foi a Movimento, em frente à Praça Chico Porto, justamente por isso, porque lá era grande. E aí a gente conseguiria sair do Difusora, ir para essa casa que as pessoas poderiam levar suas bolas, as crianças, e cada um ficava no seu cantinho, né? Então isso me marcou muito, assim, a pandemia foi um período que a gente teve que realmente renascer, né? Verdade, se reinventar. E de certa forma vocês também contribuíram para essas crianças na pandemia, né? Que não tinham aonde brincar, não tinham espaço. E eu imagino os próprios pais, assim, das crianças que precisam de terapia, né? Algumas crianças, assim, que são agitadas demais, que precisavam sair de casa e o tempo todo trancadas, né? Isso. E a gente percebe que para eles, até hoje mesmo, os nossos espaços são espaços grandes. Então os pais eles ficam na área externa. E aí a gente percebe que aquele muitas vezes é o tempinho que eles têm um momento de respiro. De tirar um cochilo, de mexer no WhatsApp. Tô entendendo, ou até mesmo de trabalhar, porque lá a gente tem um momentinho de fuga, digamos assim, né? Isso. E por vezes, assim, um ou outro diz assim, mas aquela mãe de fulano tá no WhatsApp. Aí eu digo, tá, gente, que ali é só o tempo que ela tem pra ficar nesse WhatsApp. Deixe ela, verdade. Né? Então é a gente conseguir. Na pandemia também, alguns dos nossos pais, que eram os pais mais assíduos, eles perderam o emprego. E aí, como os planos de saúde,
que eles custeavam o tratamento dos filhos, estavam vinculados aos seus trabalhos, né? E aí perderam. E aí? O que fazer com essas pessoas? Não atende mais, a gente não atende mais, porque não tinha como, eles não iam ter como manter. E aí eu saí junto com Carol, falando com profissional por profissional. Gente, dá pra você atender, vamos juntar, vamos atender, vamos manter esse tratamento, né? E aí a gente foi fazendo esse movimento para que todos nós pudéssemos passar por aquele período da maneira menos doída. Eu acho que o período da menos pandemia pesada foi o período também, que a né? gente mais trabalhou. Foi. Porque as terapias, antes mesmo disso acontecer, a gente ia pra clínica, a gente gravava vídeo. A gente fazia atividade, a gente mandava pros pais. E foi o período que eles mais entenderam todo esse processo, porque eles eram os terapeutas, a gente mandava pra eles. E eles tinham que resolver com os filhos em casa. E eles replicavam. E aí eles começaram a entender melhor de que, eita, olha, ele tá conseguindo fazer isso aqui, ele não fazia. Os olhos se abriram mesmo pra esse processo. Foi muito interessante. Foi mesmo. Mas trabalhamos. E com certeza, né, evidenciar cada vez mais a importância de vocês, né? E do trabalho que vocês fazem. Com certeza. Sim. Aí eles realmente entenderam como que funcionava e qual era a nossa função, o nosso papel. Mas foi bem legal. Ai, gente. Eu gostaria muito de agradecer a vocês. A conversa tá muito boa, né? A gente poderia ficar horas aqui conversando. Mas, assim, gostaria de agradecer muito, né, a vocês por terem aceito, né, o nosso convite, né? Eu sei que a agenda de vocês é lotadíssima, né? Porque além da gestão da Ludoter, vocês também atendem, né? Também tem os pacientes de vocês, precisam organizar tudo. Aí fizeram uma manobra aí com a agenda delas para poder estar aqui com a gente. Então, muito obrigada. Sejam sempre bem-vindas aqui ao blog Nayara Villanova, tá certo? O ano que vem vai ter os 10 anos e o blog Nayara Villanova vai estar presente também. Com certeza, viu? Muito obrigada e até a próxima, meninas. Nós que agradecemos. Um beijo grande para todos. Beijo, gente. Foi um prazer. E a você, muito obrigada pela sua audiência. Não esquece, tá? A gente volta na próxima semana. Não esquece de seguir a gente aqui no YouTube e também lá no nosso Instagram. Continua nos acompanhando porque toda semana vai ter uma conversa maravilhosa para você. Tchau, tchau.